RP Notícia, apoio cultural Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Hoje é quarta-feira, dia 23 de março. Começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver que 3 homens, sendo um menor, são detidos em Itatiba com drogas, armas e munições. E você vai ver também. Apesar de ser considerada grave, que resulta em uma multa de R$ 127, a falta do cinto de segurança lidera as infrações no trânsito de Jundiaí. No esporte, o Paulista faz hoje jogo de 6 pontos em casa contra o Rio Branco de Americana. Cidade Vicentina realiza bazar de imóveis para a compra de camas hospitalares. E veja também o que abre e fecha no feriado de Sexta-feira Santa. Isso e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Um homem foi preso em flagrante na noite de ontem em Itatiba por receptação. Ele estava com outras 2 pessoas, sendo um menor. Policiais faziam patrulhamento no bairro da Colinas quando avistaram os 3 em atitude suspeita em frente a uma casa e um forte cheiro de maconha. Com eles, os policiais encontraram a chave de um carro. No interior do veículo foram encontradas munições de revólver calibre 38. Já na residência foram encontrados um revólver 32, uma pistola .40, 6 munições de calibre 32, 6 de calibre 38, 4 munições de 22, além de lança-perfume. O homem, identificado como BOR, de 21 anos, foi encaminhado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Os outros 2 foram liberados. E a Secretaria de Trânsito de Jundiaí divulgou os números de multas aplicadas na cidade. A falta do uso do cinto de segurança é a campeã das infrações. Apesar de não encontrarmos facilmente pessoas sem cinto de segurança, esta, acredite, é a maior infração de trânsito cometida em Jundiaí. Dados da Secretaria da cidade mostram que as multas por este tipo de falta foram as mais aplicadas no último ano. E os riscos de não usar o equipamento de segurança são grandes. Pela questão da lei da inércia, a pessoa continua na mesma velocidade do carro. O carro para e a pessoa não. Então, o que acontece? As pessoas se machucam gravemente, chegam a óbito, porque elas continuam na velocidade. Se o carro estava a 60 e ele bate, essa pessoa continua a 60. E vai de encontro o quê? A ferro, a metal, vidro, ou seja, as pessoas vão se machucar e muito. E isso, infelizmente, tem acontecido por falta de consciência. É muito simples usar o cinto. E a segunda maior autuação no trânsito depois da falta do uso de cinto de segurança é o uso do celular. E agora as pessoas se distraem não só falando, mas também teclando. Com as redes sociais, as pessoas estão teclando, mais do que falando no celular, usando os smartphones para teclar. E aí, o grau de desatenção, além de ser maior, a pessoa realmente fica muito mais tempo focada em digitar e com isso, sim, anda-se metros e mais metros sem estar prestando atenção na via. Outra mudança no trânsito da cidade é a presença maciça de motociclistas. Com mais veículos de 2 rodas nas ruas, subiu também o número de acidentes. Esse, sim, está se envolvendo muito nos acidentes com vítima, até desproporcionalmente ao número de veículos. Para o diretor da pasta, a maneira de evitar que os acidentes e as multas aumentem está nas mãos dos próprios motoristas. Apesar disso, há um trabalho voltado para a educação no trânsito. A criança a gente educa, o adulto a gente negocia. Então, nesse sentido, os programas de educação de trânsito aqui em Jundiaí já são tradicionais, nós intensificamos. Temos ido às escolas e mais, ido às empresas. De acordo com o Código Nacional de Trânsito, dirigir sem o cinto de segurança é infração grave e resulta em multa de R$ 127,69 e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação. Segundo o Ministério da Saúde, por ano são registrados pelo menos 45 mil mortes no trânsito em todo o país. Entre 2003 e 2013, houve um aumento de 280% no número de mortes com motociclistas. Nos últimos 6 anos, as internações hospitalares no Sistema Único de Saúde envolvendo os motociclistas aumentaram 115%.
e o custo com atendimento a esses pacientes registrou uma alta de 170%. Agora, a gente fala da previsão do tempo para amanhã nas cidades da nossa região. O dia amanhece com sol entre nuvens, mas, segundo a meteorologia, há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Confira os detalhes. A quinta-feira em Jundiaí amanhece ensolarada. Porém, a situação começa a mudar no fim da tarde e início da noite, quando, segundo a meteorologia, pode chover. As temperaturas ficam amenas. A mínima é de 20 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Campo Limpo Paulista, os termômetros oscilam entre 21 e 29 graus. Também há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. E em Jarinu, muita nebulosidade no período da tarde, com previsão de chuva à noite. A máxima é de 30 graus e a mínima fica nos 21. E a quinta-feira amanhece ensolarada na capital paulista. À tarde há o aumento da nebulosidade com períodos de chuva. À noite também deve chover. A máxima em São Paulo é de 27 graus e a temperatura mínima fica nos 19. A seguir a gente mostra o que abre e fecha nas cidades da região no feriado de Sexta-feira Santa. E tem também uma entrevista com o coordenador do PROCON de Jundiaí, que vai dar dicas sobre compras de ovos de chocolate e os cuidados que devemos ter com os preços e a validade dos produtos. Continue com a gente, até já! Com o feriado da Semana Santa, alguns serviços e equipamentos públicos vão funcionar em horário diferenciado em Jundiaí. Veja agora o que abre e fecha. O Paço Municipal vai estar fechado de amanhã até domingo e reabre na segunda, dia 28, a partir das 8 horas da manhã. Na área da saúde, todas as unidades básicas de saúde e unidades de estratégia de saúde da família vão estar fechadas de quinta até domingo. Retornam na segunda. No sábado 26 e domingo 27, as UBSs do Novo Horizonte e Santa Gertrudes ficam abertas das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. O atendimento vai ser normal nas unidades de pronto atendimento PA da Ponte São João, Vila Hortolândia e Retiro, que funcionam todos os dias das 7 da manhã até as 7 horas da noite. O PA Central funciona 24 horas. As emergências e urgências serão atendidas nos hospitais São Vicente de Paulo e Universitário. Na área de esportes, os centros esportivos fecham apenas na sexta, dia 25 e no domingo 27. Já os parques funcionam todos os dias normalmente. A coleta de lixo orgânico vai ser normal todos os dias, assim como a coleta seletiva. As empresas responsáveis pela execução do serviço cumprem normalmente os cronogramas de trabalho. A DAI de Jundiaí informa que durante o feriado prolongado de Páscoa não haverá expediente nas unidades de atendimento ao cliente, na sede, na Vila Hortolândia e nos postos da Ponte São João, Centro, Vila Arens e Eloy Chaves. As solicitações poderão ser feitas pela Central de Relacionamento com o cliente pelo telefone 0800 133 155. Na cidade de Várzea Paulista, os atendimentos de urgência e emergência serão no Hospital da Cidade, em Campo Limpo Paulista, no Hospital de Clínicas e em Itupeva, no Nossa Senhora Aparecida. O PROCON de Porto Alegre informou nesta semana que abriu processos de apuração de responsabilidade contra alguns fabricantes de ovos de Páscoa. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, estes fornecedores reduziram o peso dos ovos de chocolate para a venda sem a devida comunicação na embalagem dos produtos. Bom, e para falar mais sobre os cuidados que a gente deve ter, não somente na compra dos ovos de chocolate, mas também com o peixe, que é muito tradicional para os cristãos agora nesta Sexta-feira Santa, eu converso aqui no RP Notícia com Adilto Garcia, coordenador do PROCON de Jundiaí. Boa noite, Adilto, muito obrigado. De fato, isso tem acontecido regularmente? Quer dizer, diminui-se o tamanho, o peso do ovo de chocolate e não está na embalagem. E aí, o que cabe ao consumidor fazer, hein? Olha, nós não temos esse tipo de reclamação em Jundiaí. No entanto, sempre acabamos fazendo as indicações, as orientações para que o consumidor, aquele que tiver condições de pesar o produto. Agora, mas o que a gente nota também é que nesse ano
o tamanho do brinquedo ali que vem no ovo de chocolate está maior, né? O brinquedo por si só não é para pesar, né? O que vale em si é o próprio chocolate. Então, pesando o chocolate sem, inclusive, a embalagem, tem que dar o peso especificado, aquele que está especificado na embalagem. Por exemplo, se é 300 gramas, se é 500, se é de 1 quilo. Tem que efetivamente o peso do chocolate ser condizente com aquilo que está se propagando. Bom, e assim como em toda época, onde, por exemplo, Dia das Mães, Natal, o PROCON fez a pesquisa dos produtos no mercado, nos mercados de Jundiaí, também essa variação de preços. Qual é a diferença? Qual é o percentual de diferença de um mercado para o outro? E aí não tem jeito, tem que bater perna, gastar combustível, porque chega a quanto aí essa economia, esse percentual? Olha, eu faço todas essas pesquisas, entre elas de ovos de Páscoa, e dentro dessa pesquisa nós identificamos também os bolos de Páscoa, bombons, barras de chocolate. Nós identificamos que entre os ovos de chocolate chegou-se até 117% de diferença entre um estabelecimento para o outro, o que reafirma tudo aquilo que nós viemos falando, de que a pesquisa ela é muito importante. Por quê? Porque existe essa diferenciação e como não há uma legislação que determina o máximo da precificação, fica para que o mercado regule. Quer dizer, porque muita gente deixa de comprar o ovo de chocolate pelo preço, que realmente é caro, e todo ano ele tem, né, um acréscimo de 10, 12, 15% no valor, e passa a comprar barras de chocolate, mas a diferença também é grande, né, de acordo com a pesquisa. A barra também identificou que entre um estabelecimento para o outro está em torno de 40% a 50% de diferenciação, inclusive os bombons e os bolos de Páscoa, que também compõem esse momento festivo. Bom, com relação aos peixes, nas últimas semanas muito se falou, pelo menos no estado de São Paulo, Adilton, com relação àquele gelo que vem dentro da embalagem do produto. Então, quando você tira da embalagem, enfim, aquele gelo derrete e o produto não tem aquele peso anunciado. Então, qual o comportamento do consumidor? Como é que ele deve agir se ele sentir que há má fé? Bom, isso tem algumas especificações, né, nas vigilâncias sanitárias. Esse peso ele também não pode ser maior daquilo que está se ofertando. Tá. A mesma coisa que o ovo de Páscoa. Então, o consumidor também pode pedir para pesar, para se de fato aquilo que foi ofertado é aquilo que o consumidor está comprando. Da mesma forma que o ovo de Páscoa. Bom, até pelo preço, a gente tem visto muita propaganda de parcelamento, aí em até 6 vezes do ovo de chocolate, e no peixe também. Nesse tipo de situação, onde que o cliente deve se atentar? Juros pode ter, não pode ter, né? Vocês já tiveram esse tipo de reclamação? Não tivemos, mas sem dúvida alguma ele tem que ficar atento com relação às taxas. Se vai comprar pelo cartão, se tem juros ou não, ou mesmo por carnê, dependendo da relação que o consumidor tem com a empresa. Mas a empresa tem que ofertar o produto. Se ele oferta em vezes, ele tem que dizer qual é a taxa de juros, né? E eventuais correções em caso de atraso. E com relação àquelas famosas promoções, olha, o preço desse produto está metade, porém ele tem uma avaria, ele está quebrado. Se não tiver devidamente informada a situação do produto, aí é configurado realmente crime, quer dizer, está fora da especificação. Sem dúvida, todo e qualquer produto ofertado, a empresa se responsabiliza por ele. Se ele ofertou um produto e identifica na nota que existe um vício, o consumidor está ciente e aí ele não vai poder questionar. Concordou com aquilo. Concordou com a oferta. Tá. Agora, o fornecedor não informar que o produto existe um vício, o consumidor vai poder exigir depois a troca, a devolução do dinheiro, dependendo de como se caracterizar esse vício. Sempre guardando a nota. A nota é um comprovante da aquisição do produto. É bom o consumidor pedir. Se o fornecedor não fornecer por livre e espontânea vontade, ele vai poder realizar a denúncia na Secretaria da Fazenda. Tá bom. Dito, muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima Páscoa para você e para a sua equipe. Muito obrigado, Leandro. Agradeço a você e à Rede Paulista. Okay. Muito obrigado. Boa noite. A Prefeitura de Itupeva
está abrindo concurso público para o preenchimento de 133 vagas para vários setores de níveis de escolaridade, com salários que vão de R$ 1.732 a R$ 12.554. As inscrições vão até o próximo dia 3 de abril e podem ser feitas pelo site da Prefeitura, que é itupeva.sp.gov.br ou da Fundação BioRio, concursos.biorio.org.br, onde também se encontram disponíveis os editais completos. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vê que a cidade vicentina de Jundiaí realiza bazar para compra de camas hospitalares. E tem também as informações do esporte, porque daqui a pouco tem Paulista em campo. Até já! A cidade vicentina de Jundiaí realiza até amanhã um bazar para a compra de camas hospitalares. E quem tem as informações é Daniela Fagundes. A cidade vicentina está numa semana maluca. Sobre este assunto, eu converso agora com Eduardo Martini. Eduardo, qual é o objetivo deste bazar? Muito bem. Esse bazar ele tem como objetivo principal, a compra de camas hospitalares. Então, esse bazar maluco que a gente está falando, que são com preços acessíveis, e quem vier aqui pode encontrar desde um banquinho até um móvel, até um guarda-roupa, com preços bem acessíveis mesmo. Posso garantir que não vai encontrar em lugar nenhum. Então o objetivo é para isso, para a gente arrecadar fundos para comprar as camas hospitalares para os nossos idosos aqui da cidade vicentina. E até quando vai este bazar? Esse bazar ele vai até quinta-feira agora, quinta-feira santa, Então ele funciona das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Para doações, quem quiser ajudar, como pode fazer? Muito bem, nós temos um telefone que é o 4523-3358. Esse telefone é a pessoa que tem um móvel em casa, que já não serve mais, E que esteja, lógico, em bom estado, que a gente possa reverter isso em dinheiro, é só ligar nesse telefone. Obrigada pelas informações, Eduardo. Daniela Fagundes para o jornalismo da TV Rede Paulista. A cidade vicentina fica na rua Augusto Trevisan, 121, no bairro do Retiro, em Jundiaí. E agora a gente fala de futebol estadual da Série A2. Daqui a pouco o Paulista enfrenta o Rio Branco de Americana. Um jogo de 6 pontos e que pode definir os rumos da equipe de Jundiaí para os próximos anos. A situação é difícil. São 15 pontos e a 15ª colocação na tabela. O Galo está na zona de rebaixamento. Por isso, o jogo desta noite contra o Rio Branco é fundamental. Não é uma decisão pelos primeiros lugares, é uma decisão para sair dos últimos. Portanto, ela é muito mais de responsabilidade, porque você vai entrar para a história negativa de um clube paulista, se você não conseguir livrar do acesso. Portanto, dentro da minha ótica, eu me encontro com 50% de aproveitamento. Para a gente atingir o objetivo das vitórias de se livrar do acesso, nós temos que chegar a um aproveitamento de 75%. Portanto, a gente conta com 2 vitórias em casa e também uma fora, para poder nos livrar. O técnico Candinho Farias fala que o time tem condições de derrotar o Rio Branco. Afinal, o adversário é o último colocado com 11 pontos. O grupo tem correspondido à altura desde a minha chegada, em termos táticos, em termos de um bom jogo. Corrigir falhas individuais fica um pouco incoerente eu dizer que vou corrigir, que o atleta não vai falhar. Ter mais atenção, mais concentração e procurar evitar esses erros. Para o goleiro Iago, o jogo será como uma final de campeonato. Eu costumo dizer que todo jogo é uma final de campeonato. Como a gente tinha falado, o último jogo era jogo de 6 pontos. Aconteceu aquilo que a gente não podia ter deixado acontecer. Mas acho que amanhã vai ser primordial uma vitória, dentro de casa. Momento decisivo para o Galo. E o atacante Felipe Santos ressalta que é primordial a vitória e o apoio da torcida neste momento. Tem que ter muita calma, sem pressa também, porque acredito que a torcida vai vir, vai colocar a pressão, que a gente precisa da vitória. Então amanhã a gente precisa de gol. Se a gente fazendo gol, a gente vai sair com a vitória. E eu espero o apoio da torcida, O jogo contra o Rio Branco é às 8 horas da noite no Jaime Sintra. Os ingressos para arquibancada coberta custam R$ 40. Descoberta, R$ 20 e meia entrada, R$ 10.
Termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Outras informações você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã.